Quantas vezes alguém quer te ajudar? Eu sei bem, porque ser pastor é um chamado. Ser pastor é uma missão. E muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas falam mal dos pastores. Muitas pessoas falam mal das igrejas. Vamos entrar aqui nos detalhes do que falam ou deixam de falar, ou que pensam, ou o que aconteceu. Mas eu sei bem o que é ser um homem estranho, um homem feio, um homem que muitas vezes luta para tirar as pessoas do caminho da morte. E eu sei muito bem o que é fazer isso. Lutar, se esforçar para tirar alguém do caminho da morte e aquela pessoa não entender. Não é muito fácil ser pastor. Tem hora que passamos dificuldades. Tem hora que passamos limitações. Tem hora que as pessoas não te entendem. Tem hora que ninguém te entende. Mas tirar as pessoas do caminho da morte, da rota da morte, é o meu chamado. Muitas vezes você pode achar que eu sou estranho. Você pode achar que eu sou um monstro. Você pode achar que eu sou um bruto, um ignorante, que não sabe falar, que só sabe gritar. Mas eu gostaria que com esse vídeo você entendesse que é Deus me usando eu e a pastora Carla, para tirar vidas do caminho da morte, para restituir famílias. Por isso eu quero começar a mensagem de hoje agradecendo a sua presença. Agradecendo a presença da sua família. E dizendo que Deus vai mostrar coisas hoje que pode ser que você não viu ainda, que você não prestou atenção, que você achava que era uma coisa e na verdade era outra. Você está pronto para ouvir coisas novas? Você está pronto para ouvir coisas diferentes? Você está pronto para ouvir e entender o que Deus está fazendo? Como Deus age? Porque quando a gente olha alguns exemplos da Bíblia, quantos conhecem aqui o livro de Esther? Um livro pequeno, poucos capítulos, mas uma grande história. Quantos assistiram já o desenho, o vídeo, o filme, a minissérie que foi feita e passou na televisão tão bonita? Quantos assistiram a história de Esther? Quantos gostam de Esther? Quantos admiram Esther? O nome do livro chama Esther, uma mulher de fé, uma heroína, uma mulher que foi usada para libertar o povo de Deus da morte. Mas você com certeza já leu o livro de Esther, você admira o livro de Esther, você já assistiu o vídeo, você vê ela como uma grande mulher, como uma grande história, mas eu, pastor Marcos, eu admiro ela só em uma coisa. Só em uma coisa. Porque aquele livro, a pessoa mais importante que tem naquele livro é Mardoqueu. Mardoqueu criou aquela menina, porque ela se tornou órfã. Os seus pais foram mortos, assassinados. Ela foi levada como cativa, escrava para uma terra estranha. E Mardoqueu era um homem sábio, inteligente, era um homem cheio do poder de Deus, da sabedoria de Deus. Ele educou aquela menina, ele preparou aquela menina para o futuro, para as coisas que iam acontecer. Ele deu uma boa educação, ele deu uma boa criação, ensinou a palavra de Deus, criou temor no coração daquela mulher. E nós vemos ele no processo todo da vida dela. Até no final, ele orientando, aconselhando, direcionando e falando, faz isso, não faz isso, faz desse jeito. Por isso, para mim, o grande personagem da história deste livro é Mardoqueu. Mas nós não costumamos dar a honra, os méritos, para a pessoa certa. Por isso eu volto a repetir que para mim, esta grande rainha, ela tem o seu mérito na obediência. Ela ouviu e ela obedeceu os ensinamentos de Mardoqueu. Diga, ela ouviu
e obedeceu. Agora, a pessoa inteligente lá na história, a pessoa usada por Deus para ensinar, instruir, educar, para direcionar, para aconselhar e para dar a estratégia certa para que o povo fosse liberto da morte, foi Mardoqueu. Por isso, se você não é uma pessoa inteligente, se ainda você não é inteligente e não tem a sabedoria que vem do céu, se associe com pessoas inteligentes. A rainha Esther se associou ao seu tio e teve uma grande história de sucesso e de êxito. Vocês estão entendendo o que eu estou procurando, o que Deus está falando? Nós procuramos olhar os textos, os títulos. Nós olhamos o nome do livro e falamos, a pessoa mais importante é a rainha Esther. Mas quando nós olhamos com cuidado, com detalhe, nós vemos um homem simples, humilde, um homem que assumiu a responsabilidade de criar e educar uma menina órfã e de direcioná-la no caminho de Deus. Nos momentos importantes, ele deu uma palavra importante que fez a diferença. No momento delicado, e mais importante, não da vida dela, mas de todo o povo, ele deu a estratégia. E ele fez a diferença, para que ela fosse usada. Por isso, se você ainda não tem tanta sabedoria, se você ainda não é uma pessoa inteligente, instruída, se você ainda não tem a sabedoria que vem do alto, você deve se associar com pessoas inteligentes. Você deve começar esse ano dizendo, eu não vou andar com pessoa burra. Eu não vou andar com ignorante. Eu vou me associar com pessoas inteligentes. Eu não posso mais andar com qualquer tipo de pessoa. Eu não posso mais andar de qualquer jeito. Eu não posso mais ouvir qualquer pessoa. Eu não posso seguir mais qualquer conselho. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. Eu tenho que me associar com homens e mulheres de Deus. Eu tenho que fazer parte do povo de Deus. E eu tenho que estar associado com pessoas que tenham mais sabedoria do que eu e que vão saber me ensinar, que vão saber me instruir, que vão saber me aconselhar e me colocar na direção de Deus para ser usado por Deus para restituir vidas. Com certeza a rainha Esther continua sendo uma grande mulher para você, como é para mim. Ela é uma grande mulher. A história carrega o seu nome. Eu admiro ela, mas eu admiro ela porque ela se associou a pessoas inteligentes e foi obediente. Mas o meu herói da história é Mardoqueu. Um homem inteligente, simples, humilde. A história toda sendo ameaçado de morte, vendo uma forca construída pelo seu inimigo, mas no final, porque ele confiou em Deus e não se prostrou, e ele não morreu. Ele foi um instrumento de bênção para que o povo não morresse, e no final ele viu seu inimigo sendo enforcado. Por isso, se você achava que Esther era uma grande mulher, ela é. Ela é. Pode ser que os amigos que você tem na rua, na vizinhança, são grandes amigos. Mas comece a olhar a história. Comece a olhar o seu texto, o seu contexto. Comece a olhar a sua família, o que está acontecendo ao redor. E identificar aqueles que realmente vão fazer a diferença na sua vida. Quantos admiram o rei Davi? Eu estou falando o rei Davi. Quantos admiram o rei Davi? O apóstolo Gerson, quando teve aqui o primeiro dia, o Romani ainda falou que as melhores mensagens do apóstolo Gerson é sobre a vida de Davi. Porque a vida de Davi é um grande ensinamento. Deus pega ele do meio das malhadas, pega ele do nada, pega ele do meio do lixo, unge ele. E ele é a história de um escravo que não tinha direito de se assentar à mesa com a sua família, que era responsável pelo lixo, e Deus pega ele lá do meio das malhadas, unge ele e faz ele correr uma história e se tornar o maior rei de Israel. Rei Davi não é um grande homem? Deus mesmo disse, é um homem segundo o meu coração. Mas nós temos que começar a olhar coisas que as pessoas não olham. Para mim, o rei Davi é um grande rei.
Com certeza o homem segundo o coração de Deus. Com certeza você tem a história de Davi como um exemplo, um grande referencial. Mas aonde ele é um grande referencial na sua vida? Aonde ele foi um homem segundo o coração de Deus? Aonde você quer ser um grande homem, uma grande mulher? Porque a verdade é que para ser rainha, só podia uma ser rainha. E a rainha Esther chegou ao topo e se tornou rainha e é conhecida até hoje. Mas a história reserva muitos espaços e muitas oportunidades para homens e mulheres de Deus serem inteligentes e agirem nos bastidores. Muitas vezes sem reconhecimento, muitas vezes sem serem honrados, mas fazerem a diferença. Porque provavelmente você já viu a história de Esther e falou, é uma grande mulher, é um exemplo para mim. Mas provavelmente você nunca falou que Mardoqueu foi um grande homem. Tem pessoas que fazem coisas que mudam a história e nós não reconhecemos o que eles fizeram. A rainha Esther fez grandes coisas, mas Mardoqueu também fez. O rei Davi é conhecido como o rei, o grande rei, o pai dos reis, o homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero falar de uma frase para você e agora eu quero entrar numa área delicada. Porque quem faz a escola bíblica, o ensinamento e treinamento de domingo de manhã, sabe que eu tenho um ditado popular. E ele é, cada um cuida da sua vida. O apóstolo Gerson já ministrou que isso aqui é uma escola de profeta. Que o meu papel aqui é te ensinar. Não é ir na sua casa e cuidar da sua casa, mas é ensinar você ser um homem e uma mulher de Deus. Você saber o que é certo e o que é errado, você saber adorar a Deus e você ser abençoado pelo Deus Pai. Ensinar você a ser um homem, uma mulher profeta, uma profetisa. Por isso eu quero hoje pedir licença para você e eu quero falar sobre a sua casa. Eu quero falar sobre a sua família. Eu quero falar de coisas que muitas vezes ninguém fala. Porque do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa? Do que adianta eu ser um grande homem? Do que adianta eu ser o melhor vendedor do mês? Do que adianta eu ser o funcionário do ano? Do que adianta eu ter o melhor carro, a melhor casa? Do que adianta eu ser reconhecido, honrado, crescer e conquistar? Do que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha casa? Por isso eu quero hoje, Deus colocou essa palavra no meu coração para falar sobre a sua casa. E o propósito é que eu e que você sejamos os grandes homens e mulheres que conquistaram o mundo, mas não perderam as suas casas. Não perderam os seus filhos, não perderam os seus casamentos. Por isso não importa qual área você está, em qual situação está a sua vida, a sua família. Mas Deus quer começar algo novo. Deus quer recomeçar. Se você se separou, se houve um divórcio, se você está viúva, se você está no segundo ou no terceiro casamento, Deus está falando ao seu coração. Porque Deus quer que você comece do jeito certo. Porque Deus quer que você recomece com a bênção de Deus. Porque não vai adiantar, não vai valer a pena ganhar o mundo e perder a sua casa, a sua família. E Deus tem dado essa palavra, porque a palavra profética é que nós vamos ter o melhor final de ano das nossas vidas. Amém? E nós vamos ter o melhor final de ano das nossas vidas e vai ser na sua casa. Diga, vai ser na minha casa. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel. Eu acho que com o vídeo ficou bem claro
que por mais que seja estranho, por mais que seja difícil, complicado, por mais que eu possa passar para você um pouco de medo, insegurança, mas o propósito é que Deus me use para te abençoar, para te tirar do caminho da morte e para que a sua família seja restituída. Eu acho que você já percebeu que eu estou pisando em ovos, porque cada um cuida da sua vida, mas eu tenho a responsabilidade neste lugar, dada por Deus, de te instruir e fazer de você um grande homem, uma grande mulher, e de ser um canal de bênção para que a sua casa seja restituída. Por isso eu não quero me meter na sua casa. Eu não quero me meter nos seus assuntos pessoais e particulares de família, mas eu quero nesta noite ser usado por Deus, para que você entre no caminho da vida. E para que você realize os seus sonhos, conquiste o mundo, mas não perca a sua casa. O apóstolo Gerson sempre fala, olha, a primeira coisa, quando nós chegarmos no céu, Deus vai perguntar, cadê os frutos que eu te dei? Cadê a esposa? Cadê o esposo? Cadê os seus filhos que eu te dei? E isso é tão sério. Eu estou falando do rei Davi, nós vamos ler o texto do rei Davi, mas eu quero deixar bem claro que para mim o rei Davi é o cara, é o homem de Deus, é o homem de Deus, mas porque ele conquistou o mundo e não conquistou a sua casa. Uma filha foi estuprada. Diga, Deus me livre. Um filho foi assassinado por outro filho. Um filho matou o outro filho. Briga entre irmãos e levou à morte. Um estupro, um assassinato, uma rebelião. Um filho se levantou contra o próprio pai, contra o rei de Israel, contra Davi. O filho se levantou contra o pai, o rei Davi, e também foi morto. Davi foi o grande rei, mas foi o grande desastre da sua casa. Foi o grande desastre. Sabe, eu não estou querendo fazer fofoca de Davi, não sei se você está percebendo. Eu não quero degrenir a imagem do grande rei Davi, do homem segundo o coração de Deus. Mas as últimas palavras de Davi são: Senhor, a minha casa não está ajustada. A minha casa não está do jeito que deveria estar. A minha casa não está abençoada. Ele sabia, e as suas últimas palavras confessam que ele sabia que ele ia se encontrar com o Deus Todo-Poderoso e que ele ia ter que prestar contas da sua vida e da sua família. E como ele ia chegar diante de Deus e falar: eu fui um péssimo pai. Eu deixei os meus filhos lá e eles se mataram. Um irmão estuprou a irmã, o outro irmão matou o outro irmão, o meu filho se levantou contra mim e tomou o trono. Por isso, antes de morrer, não está no fofoca gospel, não é o que eu penso, é o próprio rei Davi dizendo: olha, eu sou o cantor, eu sou o rei, os meus lábios são doces, e ele fez cânticos lindos, uma boca doce, cheia de mel, uma boca que sabia falar, uma boca que sabia cantar e adorar o Senhor como ninguém. E ele fala: eu sou um guerreiro, a força para conquistar, estabelecer o reino. Ele tinha doçura e ele tinha força. Mas no versículo seguinte ele diz: Senhor, a minha casa não está ajustada. A minha casa não está boa. E eu não quero, nos últimos dias da minha vida, olhar para a minha casa, olhar para os meus filhos, para os meus netos, e ver a vida acabando, o dia chegando, e eu falar: Deus, fiz tantas coisas, fui um instrumento de bênção, fui um grande pregador do seu nome, da sua palavra, o Senhor me engrandeceu e fez o meu nome famoso, me levou pelos continentes, pelas nações, mas Senhor, a minha casa, as minhas filhas, os meus netos, não estão do jeito que deveriam estar. Por isso essa palavra que eu ministro é uma palavra dada por Deus, revelada, instruída, guiada pelo Espírito Santo de Deus e falada com muito respeito e com muito temor. Com muito temor. Porque por mais que aconteceu o que aconteceu na sua vida e na sua família, Deus quer mudar essa história.
Deus não vai permitir que você cresça, Deus não vai permitir que você envelheça e que você tenha condições de mudar e de organizar e de estruturar a sua casa e dizer: Senhor, está chegando a hora de eu ir e eu vou em paz, porque a minha casa está bem, os meus filhos estão bem, os meus filhos estão encaminhados, os meus netos estão crescendo debaixo da tua bênção. Vamos ler o texto, 2 Samuel 6,16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então, foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa. Eu quero repetir essa frase. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e dessas servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Nós lemos o texto e o texto é bem simples. Davi tinha um sonho e ele traz a arca da aliança, que representava Deus, a presença de Deus. E ele está trazendo para a sua cidade, ele está realizando um dos seus grandes sonhos, que era que a arca de Deus estivesse em Israel e tivesse uma tenda. E quando ele está realizando esse sonho, a primeira vez que ele tenta fazer isso, ele faz da forma errada. Ele causa um grande acidente, uma morte. Ele entra em tristeza e depressão e fica 3 meses trancado no palácio. Porque ele quis fazer as coisas de Deus da forma errada. Cheio de boa intenção. Mas de boa intenção o inferno está cheio. Nós não temos que ter boas intenções. Nós temos que ter a verdade que nos instrui a fazer as coisas certas e do jeito que Deus quer. Por isso Davi fez a primeira vez e fez errado. E quando ele vai fazer a segunda vez, ele faz do jeito certo. Do jeito que Deus mandou ele fazer e carregar a arca. E ele está carregando a arca. E está acontecendo uma grande festa. Está todos cantando, dançando, estão jubilando. Estão entregando ofertas ao Senhor. Um dos seus grandes sonhos, não só de Davi, mas do povo de Deus, está se realizando. O trono foi estabelecido. Existe a cidade de Davi. O povo tem um lugar. E agora eles querem trazer a arca. E quando a arca chega, Davi faz os seus votos, cumpre, entrega as ofertas, os dízimos, abençoa todo o povo, e ele dá pão, carne e vinho. E ele diz: agora voltem para as suas casas. Ele despede o povo e fala: olha, vão para as suas casas, comam o pão, comam da carne, bebam nas suas casas. E Davi vai fazer a mesma coisa. Pega o pão, pega um bocado de carne, o vinho, e ele está indo para a sua casa.
para abençoar a sua casa e a sua família, os seus filhos. Mas antes dele chegar, a sua mulher estava na janela só de olho, vendo o que o seu marido estava fazendo. E ela viu Davi dançando, pulando, e Davi estava sem a sua capa de rei. E quando ele está chegando na sua casa, Mical sai ao encontro, e já vem com 4, 5 pedras na mão. E ela já vem dizendo: que bonito, rei Davi, que bonito, que bonito. O que você acha disso? Você dançando no meio das servas, das escravas. Você dançando a música das piriguetes, das popozudas, e no meio das vadias. Mical chama Davi de vadio. Ele nem chegou até a sua casa. A sua mulher já saiu ao encontro, e quando ele vai ao encontro do seu marido, ela já vai atacando. Quem é você? Por que você fez isso? Por que você está dançando diante da arca? Por que você está no meio das mulheres? Diga: ciúmes. Você tem que saber que a sua família, que não está aqui, que a sua família, que não adora a Deus, tem ciúmes de você. Os filhos olham para os pais e falam: puxa, os pais dão mais atenção às coisas de Deus do que para mim. Mical era uma mulher ciumenta. Ela estava com ciúmes, ela estava com uma crise de ciúmes do seu homem, do seu marido, do rei de Israel. E ela não soube lidar com os ciúmes. Mas as pessoas que estão lá fora, elas não sabem lidar com os problemas. Elas não sabem lidar com os sentimentos. Quem tem que saber, diga: sou eu. Sabe por quê? Porque era Davi que estava na reunião. Era Davi que estava no culto. Era Davi que estava adorando a Deus. Então a responsabilidade é minha. Diga: a responsabilidade é minha. Você é o responsável pela sua casa. Você é o responsável. Deus está falando com a pessoa mais importante da sua família. Você. Você está aqui para ouvir Deus falar e para você chegar na sua casa e fazer a diferença. Por isso Mical fez errado. Mical não fez errado. A mulher de Davi, Mical, ela nem esperou o seu marido chegar. E ela já vai falando um monte. Chama ele de vadio, de sem vergonha. Você está no meio das mulheres. Agora, para uma pessoa que não conhece a Deus, isso é normal. Para uma pessoa que não está na casa de Deus, isso é normal. Elas não sabem lidar com os sentimentos. Elas não sabem lidar com os ciúmes, com as invejas, com as competições. Mas nós temos que saber. Então Davi, a responsabilidade era de Davi. A responsabilidade sobre a sua casa, você é o responsável. Porque Deus está falando com você e não com o seu marido que está lá fora. Deus está falando com você e não com os seus filhos que estão lá fora. Por isso é você que é o responsável e é você que tem que ser um instrumento de Deus na sua casa. Mas Davi, ele entra no jogo. Ele entra na competição, neste jogo de ciúmes, de competição, de inveja. E ele fala: eu dancei para o meu Senhor. Eu sou o rei Davi. Eu sou o Senhor me escolheu. Sabe o seu pai, Saul? Então Deus rejeitou o seu pai. Deus rejeitou, ele não quis o seu pai, ele não quis a sua família, e ele me escolheu no lugar da sua família. Eu sou mais importante do que você, eu sou mais importante que o seu pai. Deus não quis Saul como rei e colocou eu no lugar. Vocês acham que esta é uma atitude de um homem de Deus? Vocês acham que essas atitudes vão mudar a sua casa? Vocês acham que essas atitudes mudaram a vida da família de Davi? Por isso você tem que saber que o seu marido muitas vezes está com ciúmes. A minha mulher não sai da igreja. O meu marido não sai da igreja. Os meus filhos estão toda hora lá na igreja. Eu já ouvi pessoas dizerem: quando meu filho estava nas noites, nas baladas, voltava bêbado, era melhor. Sabe por quê? Porque é ciúmes. Ciúmes, inveja, competição.
brigas, contendas. Mas quem é o responsável é você. Você tem a responsabilidade de voltar para sua casa hoje e de agir de uma forma diferente. Se falar, e aí, já foi lá para a igreja? Já deu dinheiro para o pastor? Amém. Fui, já voltei. Deu dinheiro para o pastor? Dei. E um dia você vai dar. Sabe o que você deve fazer para os seus inimigos? Joga uma praga. Eu vou ensinar vocês a cuidar desses daí. Quem está vendo ali o obreiro Romani ali, ó? Ele era meu inimigo. Nós éramos amigos. Não sei porque ele brigou comigo. Me tornou inimigo, eu tornei inimigo dele. A gente não podia se ver, senão a gente se matava. Ele era meu inimigo. Aí eu joguei uma praga nele. Falei, safado sem vergonha. Tá falando mal de mim. Tá reclamando. Tá fazendo isso, tá murmurando. Aí eu peguei e joguei uma praga. Aí, em nome de Jesus, você vai se converter. Você vai virar fanático. Você vai se tornar um bom obreiro e vai chegar a ser um pastor. E a praga pegou. Por isso, se alguém está falando mal de você, se você chega na sua casa, tem uma Mical, ou tem um Mical, ou tem uma Zica, ou tem um tranca-rua lá, seja quem for, seja qual for o nome, você chega na sua casa e ele fica te azuquinando, ele fica te perturbando, ele está com ciúmes, ele está com inveja, ele fica falando coisas terríveis de você, do pastor, da igreja. Você diz amém, paz e amor, paz e amor. Vamos ter o melhor final de ano. Amém? Tá ligado? Você recebe. Mas ninguém... Fica tranquilo. Estou orando por você. Inclusive, acabei de jogar uma praga para você. Você vai ser obreiro. Essas coisas pega, irmão. Pega. Faz isso com a sua mulher. Faz isso com seu esposo, com seus filhos. Chega bêbado em casa lá, você fala, você chegou bêbado, mas eu vou jogar uma praga em você, filho. Dessa praga não tem escapatória, não. Deus vai te pegar. E não vai demorar, não. Então não entre nas competições, não entre nas brigas. Saiba que é ciúmes, saiba que é inveja. Saiba que é falta de amor. Falta de conhecer o Deus que ama. Por isso, tenha paciência. Antes, você está indo para casa, conta até 10. Manda os anjos na frente. Se te chamou de vadio, não se preocupe. Não se preocupe. Me chamam de ladrão, eu falo amém. Não tem problema. Falam cada coisa, amém. Fique em paz. Fique tranquilo. Chegue na sua casa de forma diferente. Davi chegou de forma diferente? Como é que um homem cheio do poder de Deus, cheio da unção, dançando, cantando, salmodiando, com a boca doce, adorando a Deus, um homem forte, um conquistador, entra na sua casa e mal entra na sua casa já sai brigando, chutando cachorro, chutando balde, entrando em brigas desnecessárias? Entre na sua casa com doçura. Você tem que levar o que está neste lugar para a sua casa. Você é o agente que leva. Você é o que vai. Você é o que recebe o ID. Vai para a sua casa, cheio de amor. Nem que para isso você tenha que sofrer e apanhar, ser caluniado. O amor é sofredor. Por isso vai cheio de amor. Vai cheio de doçura. Vai cheio de simplicidade, de humildade. Diga, a responsabilidade é minha. Eu sei que muitos que estão aqui queriam dizer e devem estar pensando no seu coração, essa palavra é para o meu marido, ele deveria estar aqui. Eu vou dizer para você que não é não, é para você mesmo. É você. É você que Deus chamou. Você é o responsável pela sua casa. É você que Deus está enchendo de sabedoria e de poder para você sair da casa de Deus, carregando a glória de Deus para a sua casa. Diga, eu tenho o dever de transformar a minha casa num pedacinho do céu. Aí o seu marido e os seus filhos vão querer morar no céu. Então a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua. Não entre em brigas,
Não entre em ciúmes, competições, inveja. Não queira vencer a briga. Não queira vencer a briga. É melhor perder a briga, mas você ganhar a sua alma e você ganhar a sua família para Deus. Não queira vencer a briga. Uma coisa importante nesse texto é que nós não devemos nos preocupar com os outros. Diga para a pessoa que está do seu lado: estou nem aí para você. Estou nem aí para você, irmão. Cada um cuida da sua vida. Sabe o que Mical falou? Que essas servas das servas, essas escravas, essas vadias vão pensar do rei? Tem muita gente pensando no que os outros vão pensar. E o que o meu vizinho vai pensar? Bati o carro, não tenho dinheiro para pagar as contas. Ele vai falar: mas você não é crente? Mas você não é dizimista na igreja? Cada um cuida da sua vida. Mical se esqueceu disso. Cada um cuida da sua vida. Não se preocupe com o que os outros estão pensando e muito menos com o que os outros estão falando. Mical estava preocupada com o que os outros iam falar do marido dela, com o que os outros iam falar da família dela. Nós não temos que estar preocupados com o que os outros vão falar. Nós temos que estar preocupados com o que Deus está falando. O que o seu vizinho pensa de você não muda em nada. O que o seu chefe, os seus amigos pensam de você não muda em nada a sua vida. E Mical, o que os outros vão pensar? O que os outros vão achar? Outro dia eu falei aqui, estava doente, estava com piriri. Estou mal, irmão. O outro irmão chega para mim: pastor, por que você está chegando e vai direto lá para trás? Porque eu vou no banheiro. Não estou bem. E não é um dia não, eu estou uma semana, não estou bem. Pastor, por que você chega e vai embora? Por que está terminando a reunião, você está indo embora direto lá para trás? Porque eu não estou bem, irmão. Não estou bem, estou com uns piriri aí, comi umas coisas que não devia. Esses dias estava muito calor, eu transpiro muito. Eu estava suado, que estava gotejando, parece que tinha saído da piscina, do batismo. Só que não estava limpo, estava fedendo. Nem eu estava me aguentando. As pizzas, 4 queijos que estavam aqui debaixo. Eu não estou nem aí. Não estou preocupado. Cada um veio me dar uma receita. Mistura limão com não sei o que lá. Toma isso aqui. Meu irmão, amém. Eu não estou preocupado com o que os outros estão pensando. Mas pastor fica doente? Fica. Um dos maiores profetas diz que ele estava próximo da morte por causa da sua doença, da sua enfermidade. Morreu da sua enfermidade. Pastor vai morrer doente. Que seja lá para 90 anos. Mas o pastor não pode ficar doente. E vocês têm que saber, o pastor de vocês fica doente. O pastor de vocês também tem uns piriri. O pastor de vocês fede também. Transpira demais. Tem hora que eu tenho até vergonha de abraçar os irmãos aí. O pastor de vocês beija todo mundo. Não estou nem aí se falarem que o pastor é assanhado. Minha mulher está toda hora do meu lado. Se eu for assanhado, ela me bate. Então não estou preocupado se estão falando isso ou aquilo. Nunca vi o pastor ficar cumprimentando com um beijinho no rosto todo mundo. Nunca vi o pastor cumprimentar com um beijinho no rosto. 2 beijinhos, 3 para casar. Que negócio é esse do pastor ficar cumprimentando todo mundo? Que negócio é esse do pastor terminar e querer abraçar todo mundo? Eu não estou nem aí porque os outros pensam. Estou nem aí. Você não pode estar preocupado com o que os outros estão pensando. Mas o que os meus pais vão pensar? O que os meus pais vão pensar? O que os pais da minha esposa vão pensar? O que os vizinhos estão pensando do pastor? Tô nem aí. Meu irmão, cada um cuida da sua vida. Se os outros querem cuidar da sua, repreenda esse demônio. Se alguém está querendo cuidar da sua vida, eu vou te ensinar o segredo. Você faz bem simples, fala para a pessoa fechar os olhos e diz: sai! E esse demônio sai. Nunca mais ele volta para querer cuidar da sua vida.
Porque quem cuida da sua vida é Deus que cuida da sua vida. Quantos entregaram a vida para Jesus aqui? Então quem cuida da sua vida é Deus. Não se preocupe com os outros. Não se preocupe com a sua família. Não se preocupe com os seus pais. Não se preocupe com os vizinhos. O que eles estão pensando ou deixando de pensar. O que eles acham. Tenha respeito. Saiba ouvir os mais velhos. Saiba ouvir um conselho. Saiba pedir conselhos para os seus pais. Mas ninguém pode cuidar da sua vida. Porque quando alguém cuida da sua vida, você está tirando Deus do trono da sua vida. E você está dizendo, Deus não cuida de mim. Deus não reina na minha vida. Não é Ele que cuida de mim. Quem cuida de mim é os outros. Por isso que eu tenho esse ditado. Cada um cuida da sua vida. E você que é inteligente, entregue a sua vida para Deus. Deixa Deus cuidar da sua vida. Por isso o responsável é você. Não se preocupe com os outros. Terceiro, se una para vencer o problema. Sabe o que mais acontece dentro das casas? É falta de unidade. Você não tem que brigar com os outros. Davi não tinha que brigar com Mical. Davi tinha que se unir com Mical para resolver o problema. Você não tem que brigar com o seu marido, com a sua esposa. Porque eu não sei lá na sua casa, mas quem briga lá na minha casa é minha esposa. Ela que briga comigo. Mas eu não... Só estou brincando, viu, irmão? Não precisa me olhar com essa cara, não. Quem não presta lá sou eu. Quem briga mais lá sou eu. Mas eu não tenho que brigar com ela. Eu tenho que me unir com ela para resolver o problema. Você tem que se unir com o seu esposo, com a sua esposa. Você tem que se unir com os seus filhos para resolver o problema. Se o seu filho está com um problema de droga, de bebida, de prostituição, não adianta você brigar com o seu filho. Você tem que se unir com o seu filho para vencer o problema. Davi, se ele tivesse entrado na sua casa de forma diferente, se ele falasse, olha, eu sou o responsável por Israel, mas principalmente sobre a minha casa. O que adianta eu ser um grande governante lá fora e não governar a minha casa? O que adianta eu ser o responsável por Israel e não ser o responsável pela minha casa? Se ele entrasse na sua casa dizendo, eu sou o responsável. Se ele não se preocupasse com os outros e passasse segurança para sua esposa. Mas só não se preocupa com os outros, não. Eu estou junto com você. Você não foi para o culto. Você não foi para a reunião, mas nós estamos juntos. Eu não vou falar qual demônio está agindo na sua vida, não. Esse negócio de ciúmes, de inveja, pombagira, tranca-rua. Não vou falar qual é o demônio, não. Mas eu estou junto com você. Nós vamos vencer esses ciúmes. Nós vamos vencer essa competição. Nós vamos vencer esses problemas. Vem cá, Mical. Vamos sentar na mesa. Olha o que eu trouxe, Mical. Eu trouxe a janta. A minha mulher, como fica feliz quando eu chego em casa com a janta? Ela fala, hoje não vou precisar fazer janta. Hoje não vou precisar ficar lavando louça, panela. Se Davi tivesse chegado, falou, calma, Mical, calma. Acabei de chegar do culto, Deus falou que foi uma bênção. Olha, Deus está fazendo, Deus está arrebentando. Olha, Deus, calma, Mical, não se preocupa não com essas mulheres aí, não. Senta aqui, vamos comer. Vamos comer pão, vamos comer carne, vamos beber. Depois da gente comer, a gente conversa. Porque tem cara feia que é fome, irmão. Tem brigas que acontecem porque não nos alimentamos. Porque não nos sentamos à mesa. Davi, ele estava indo para a sua casa para abençoar. E o final dessa história é tristeza, é maldição. Por isso você não pode sair da casa de Deus, de um culto abençoado, de uma reunião tremendamente abençoada, e voltar para a sua casa e chutar o balde na sua casa. Volte para a sua casa com paciência, com mansidão. Você é o responsável pela sua casa. Não se preocupe com os outros, com o que os outros estão pensando sobre os seus filhos. E se una. Diga unidade. Una a sua casa em volta da mesa. Comam junto. Bebam junto. E depois resolvam os problemas. Se una para vencer os problemas. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, principalmente para os casais, é que a prioridade é o casamento. A prioridade é o casamento.
O homem tem que ter como prioridade a mulher. E a mulher tem que ter como prioridade o marido. Quando a mulher não tem como prioridade o marido, mas tem como prioridade os filhos, a casa vai cair. Quando o marido não tem como prioridade a mulher, mas os filhos, a casa vai ter muitos problemas e vai cair. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode ser que você já casou, não, está no processo, está junto, não importa. Mas você sabe que um homem e uma mulher, eles fazem um voto, fazem uma aliança, e é um voto de lealdade e fidelidade, de amor até a... Eu tenho um voto diante de Deus, diante de testemunhas, assinado. Diante de Deus, diante de um sacerdote, diante de um juiz, eu tenho um documento assinado dizendo que eu tenho uma aliança com a minha esposa e que eu tenho que amá-la na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, aquilo lá, tal, fidelidade, até a morte. Com quem você tem uma aliança? O casamento é a prioridade da casa. Eu nunca fiz isso com as minhas filhas. Nunca veio um sacerdote, eu nunca fui diante de um sacerdote, e eu diante do sacerdote, eu cheguei e falei, olha, eu juro, eu vou usar uma aliança, e eu tenho uma aliança com as minhas filhas e até a morte. Eu quero deixar bem claro para você que está cuidando do seu filho, como se fosse a última coisa do mundo, a última Coca-Cola do deserto, e você se esqueceu do seu marido, se esqueceu dos outros filhos, se esqueceu da sua casa, e até mesmo de você. Você começou sozinho. E você fez uma aliança com uma pessoa. Os filhos vieram, mas muito rápido os filhos se vão. E vai ficar vocês dois, unidos até a morte. Ou separados e brigando, até que um mate o outro. Estão entendendo? Por isso eu tenho uma aliança com a minha mulher. Por isso que a minha prioridade na minha casa é a minha mulher. Se uma pessoa vai num hospital e ela está grávida. Vou dar um exemplo, mas minha esposa está grávida. Deus me livre. É só uma ilustração. A minha esposa passa mal. Eu levo ela para o hospital. Eu chego lá, o médico fala, olha, você tem uma decisão muito importante a tomar e muito difícil. A sua esposa entrou em processo de parto e uma das duas vai morrer. Ou a sua mulher ou a criança que está na barriga dela. Por quem você decidiria? É você que escolhe. O médico deixou bem claro. É você que escolhe. A sua mulher está correndo perigo de vida e a criança que está no ventre está correndo perigo de vida. Você vai ter que escolher e salvar um só. Quem você escolheria? Os médicos, a ciência diz, primeiro as mulheres, as crianças, os de idade, depois os homens. A medicina fala, olha, vamos salvar as crianças. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer, se eu tenho que escolher, e não tem jeito, eu tenho que escolher, eu escolho a minha esposa, porque eu escolhi, eu decidi, eu fiz uma aliança, e essa aliança é até a morte. Eu não posso escolher entre ela e outra pessoa. Eu tenho que ficar com ela até a morte. Se você estiver num barco com a sua família, e o barco vai afundar, está você, a sua esposa e mais 2, 3 filhos, quem você vai salvar? O filhinho queridinho do papai ou o filho queridinho da mamãe? Você tem que salvar a sua esposa. E para as mulheres, deixar bem claro, essa história de que primeiro as mulheres, as grávidas, as crianças e os de idade, não. A mulher tem que falar, não, primeiro meu marido, porque eu tenho uma aliança com ele. A ciência fala uma coisa. Os médicos têm uma prioridade. Mas nós temos que ter prioridade. O meu marido, a minha esposa. A prioridade é o casamento. A prioridade é vocês dois. Sabe por quê? Porque se você e o seu marido estiverem bem, os seus filhos vão bem. Mas se você e o seu marido estiverem mal, os seus filhos vão mal.
Você pode cuidar do seu filho e das suas filhas a pão de ló. Você dar todo o amor que você pode. Fazer das tripas corações. Mas se você e o seu marido, se o casal não está bem, os filhos não vão bem. Por isso dê prioridade àquilo que é importante dentro da casa, aquilo que é fundamento dentro da casa. É você e o seu marido. É você e a sua esposa. Quando o casal está unido, os filhos estão protegidos. Quando o casal se separa, se divide, a casa toda cai. Não é só o marido, não é só a mulher, mas é a casa toda. Por isso você, homem, você tem uma aliança com a sua mulher. Seja fiel a essa aliança. E a prioridade é a sua mulher. E vocês, mulheres, a mesma coisa. Sabe por quê? Porque tem muitas mulheres que destroem o casamento depois que os filhos chegam. Porque colocam os filhos como prioridade. A prioridade é o casamento. O casamento é sagrado. E o fruto do casamento sagrado são filhos benditos, sementes benditas. É a herança de Deus para o casal. Então, enquanto você tiver como prioridade o seu casamento, os filhos vão bem. A hora que você abrir mão da sua esposa, do seu esposo, os seus filhos vão mal. Não se engane. Não se engane. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque o que eu mais recebo... Olha, é raro a semana. É raro o mês que eu não recebo alguém para orientar e aconselhar, seja homem e mulher, falando, não aguento mais o meu esposo, Deus, mata ele. É mais as mulheres que falam isso, viu? Mas tem homem também que fala isso, não aguento mais a minha esposa, pastor. Puxa, seria bom que Deus levasse. Mas e os seus filhos? Não, meus filhos são uma bênção. Se você não tiver como prioridade o seu casamento, a sua casa vai cair. Vou terminar chovendo no molhado. Você já sabe que a palavra tem poder, não sabe? Eu provavelmente sou um dos que mais creio nisso. Porque eu creio que enquanto Deus está me usando para ministrar esta palavra, homens e mulheres estão sendo libertos, estão sendo curados. Famílias estão sendo reestruturadas e restituídas. Enquanto Deus está me usando para liberar a sua palavra, espíritos malignos que se levantaram para destruir os casamentos e roubar os filhos estão sendo vencidos e colocados por terra. Sabe qual foi o resultado dessa discussão de Davi com Mical? Sabe qual é o resultado das nossas discussões nas nossas casas? Diga comigo, falta da bênção. A bênção não chega. Um dos sinais naquele tempo que Deus abençoava um casal eram os filhos. Para a mulher, a coisa mais terrível que tinha era não ter filhos. Porque filhos na Bíblia significa a bênção de Deus. Significa que Deus abençoou e está abençoando. Para a mulher a coisa pior do que morrer era não ter filhos. Eu acho que a pior coisa que nós podemos ter é não sermos abençoados por Deus. E sabe por que isso aconteceu com este casal? Porque eles fizeram algo muito errado. Brigaram, discutiram. Lançaram palavras de maldição. E como eu brinquei, praga pega, irmão. Praga pega. E um amaldiçoou o outro. Um lançou palavras feias para o outro. E o resultado foi que aquele casal não teve filhos. Resumindo para o dia de hoje, traduzindo para o dia de hoje, aquele casal não teve a bênção de Deus. Por isso tome cuidado com o que você fala. Uma das prioridades que nós tivemos na escola, no ensinamento e no treinamento, era sobre relacionamento, como conversar, como fazer amizade, como se relacionar com a família e com os amigos, e ter a boca doce. Não permitir que saia a palavra de maldição. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, um dos maiores homens que pisou nessa terra, um dos maiores, se não o maior rei de Israel, na igreja ele era uma bênção.
Na igreja ele vinha no sapatinho de fogo, meu irmão, ele vinha, e retetete, ratatatá, e Deus fala, e Deus isso, não sei o quê, e cantava, e batia palma, não sei o quê. O homem segundo o coração de Deus, um homem espiritual, ungido, um homem forte, um homem cheio do retetê, sapatinho de fogo, dançando diante da arca, chegou na sua casa, e a sua casa era uma desgraça. Por isso eu quero deixar bem claro para você. Do que vale a pena, do que vai valer ganharmos o mundo, conquistarmos Suzano inteiro. Esta igreja está cheia, lotada, 2, 3 cultos, reuniões por domingo. Mas a nossa casa ser destruída. Do que vale? Do que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa casa? Mas tudo isso era resultado de um homem, de um crente, de um líder. Os obreiros estão aqui? De líderes que na frente do povo era de um jeito. Na frente do povo cantavam, dançavam. Na frente do povo prega que ninguém, canta que é uma maravilha. Na frente dos outros é crente. Mas quando chega em casa, é o capeta. Será que vai valer a pena termos uma vida religiosa? Será que vai valer a pena estarmos na igreja cantando, pulando, salmodiando, entregando as nossas ofertas e chegarmos em casa e a nossa casa destruída? Por isso você que foi chamado, para ser um homem e uma mulher de Deus, você que se entregou ao Senhor, único e suficiente Salvador, você que tem promessas e que está sendo abençoado, está conquistando em todas as áreas da sua vida, mas também quer conquistar na sua área pessoal e familiar, se coloque de pé.